Olá, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, que Deus abençoe a todos. Vamos contextualizar agora mais um versículo da Bíblia. Vamos falar com Deus agora, tá? Na palavra do Senhor. E peço aos irmãos que sigam nossas redes sociais para que possamos aqui pregar a palavra do Senhor e levar a esse mundo, tá bom? Quando você faz isso, você está pregando o Evangelho, multiplicando com seus amigos, compartilhando. Então você está pregando o Evangelho. Vamos fazer isso e Deus se agrada dessas coisas, tá bom? Então vamos fazer isso aqui pra gente. Não é para glória da gente, para honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que a gente fizer aqui seja para honra e glória de Deus, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Hoje vamos meditar. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. São uma advertência para mim e para você, como são chamados para fazer o trabalho para Deus, tá? Então, é uma advertência muito forte que possamos colocar em prática na nossa vida. Vamos contextualizar esse texto para que possamos entender um pouco melhor. Diz assim o texto: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estás servindo. Então, irmãos e irmãs, amigos, quando você for chamado para fazer alguma coisa, lembre-se, detalhe, você não está fazendo para homem, você está fazendo para Cristo, tá? O verso 23, quando ele fala que fizerdes, aqui o apóstolo Paulo, ele ensina que não existe coisa pequena para Deus. Não existe coisa pequena para Deus, irmão, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, são coisas grandes para Deus. Tudo inclui trabalho, estudo, tarefa de casa, atitudes diárias. Deus vê essas nossas atitudes. De todo o coração significa, sabe o que, irmão? Fazer com dedicação, sinceridade e excelência. Quando ele fala aqui. Como o Senhor, ele fala aqui, muda completamente a motivação. Quando ele fala com o Senhor, evidentemente, muda a nossa motivação. Você não trabalha só para pessoas, mas para Deus. Isso corrige 2 erros comuns no ser humano. 2 erros. Sabe quais são? Fazer as coisas de qualquer jeito, quando ninguém está vendo. Você é desse tipo de pessoa que faz coisas quando ninguém está vendo, você faz de qualquer jeito? E só faz coisa certa quando alguém está te observando? Será? Trabalhar apenas para agradar as pessoas, esse é o significado. Você não pode fazer isso. Você não pode trabalhar para agradar as pessoas. Quando o verso fala assim, sabeis que recebereis, que o verso está falando aqui, Paulo traz uma promessa poderosa para mim e para você, meus irmãos. Existe uma recompensa eterna, não apenas aqui na terra. Repito, existe uma recompensa eterna. Não recompensa aqui na terra, humanamente falando, não existe. Deus vê o que ninguém vê, irmão. Deus está vendo para mim o que você faz, eu faço. Deus vê o que ninguém vê. Mesmo que as pessoas não reconheçam, Deus recompensa. Olha que maravilha. É a Cristo que estás servindo. Olha o que ele fala. Isso é uma advertência para mim e para você. Isso revela uma verdade profunda, meus irmãos. Toda atitude é correta, é um ato de adoração. Toda atitude que você fizer é um ato de adoração a Deus. Qual é a verdade espiritual mais importante nesse versículo? Deus se importa com o que você faz as coisas, não só com o que você faz. Vou repetir, Deus se importa com como você faz as coisas, não com o que você faz. Deu para entender, meus irmãos? A motivação vale mais do que a aparência. Fidelidade no pouco gera recompensa no muito. Trabalhar com excelência é um testemunho cristão. Aplicação para a nossa vida prática. Qual a aplicação desse versículo agora? No trabalho ou estudo. Faça o melhor, mesmo quando ninguém estiver olhando. Faça o melhor, mesmo se ninguém, mas Deus está olhando. Bota na sua mente isso. Em casa, são pequenas atitudes, irmão, que mudam. Ajudar, respeitar, cuidar, também são serviço de Deus. Nas dificuldades, continue fazendo o certo. Mesmo na dificuldade, continue fazendo o certo. Mesmo sem reconhecimento, continue. Mas você tem um Deus que está te olhando. Na vida espiritual, irmão, transforme tudo em adoração. Não só oração e culto, mas tudo que você fizer, faça em oração.
Agora uma pergunta para a nossa reflexão, para mim e para você. Você tem feito as coisas para agradar pessoas ou a Deus? Pergunta que eu e você devemos responder. Faça uma oração assim, Senhor, me ensina a fazer tudo com coração sincero, como se fosse para Ti. Tira de mim a necessidade e reconhecimento humano e me dá alegria em Te servir, em cada detalhe da minha vida, que eu nunca esqueça de que é a Ti que eu estou servindo. Faça isso, meus irmãos, faça isso. Vamos contextualizar um pouco melhor ainda esse contexto. Essa carta aos Colossenses foi escrita por Paulo, tá? Para corrigir os erros doutrinários e ensinar uma vida centrada em Cristo. Paulo escreveu isso aí. Quando você vai ler o versículo completo, sabe que eu vou contextualizar rapidamente para a gente ganhar tempo? Do versículo, capítulo 3, de 1 ao 17, ele está falando coisa aqui importantíssima. Buscar as coisas do alto, matar a velha natureza que nós temos, revestidos do novo homem. Um relacionamento com Deus é mesmo um relacionamento com a família, com o trabalho, com a sociedade. É isso que ele está falando aqui. O versículo 23 a 24 estão dentro desse contexto agora que a gente acabou de falar. Trabalho e responsabilidade, especialmente o serviço de Deus. Uma análise teológica detalhada desses versículos, irmão. Sabe o que é que nós fazemos? No original grego, tudo, esse original no grego, ele fala sem exceção no grego. Ele diz aqui, sem exceção. Ele envolve toda a vida, irmão, toda a vida. Não existe separação entre espiritual e comum. Não existe. Tudo pode ser santo quando feito para Deus. Que detalhe, irmão. Tudo pode ser santo quando é feito para Deus. Quando ele fala que fazer de todo o coração, significa, sabe o que, irmão? Não. Quando ele fala de todo o coração, você não vai fazer uma coisa mecanicamente, não. Não por obrigação, não. Mas com intenção íntegra e sinceridade. Deus não aceita apenas ações. Olha, presta atenção, irmão, vou repetir. Deus não aceita apenas ações. Ele olha o coração. Como o Senhor não são os homens. Aqui está a chave do texto. A chave. Paulo muda o alvo do trabalho. Não é chefe, não é salário, não é reconhecimento. É Cristo, irmão. Uma verdade profunda e motivação para definir o valor espiritual. Por exemplo, dois fazem o mesmo trabalho, um faz para a obrigação, outro faz para Deus. Apenas um está adorando a Deus. Aqui entra o princípio da recompensa. Tipo de recompensa. Qual é o tipo de recompensa, irmão? Espiritual, paz, crescimento, eterna, galardão. Importante, não há salvação por obras. Há recompensas por fidelidade a Deus. Isso é profundo, irmão. A herança não é salário, é algo de filho. Qual o significado? Você não é apenas servo, você é herdeiro de Cristo. Que coisa, irmão. No grego, a frase enfatiza: vocês estão servindo ao Senhor Cristo, ao seu Deus. Mesmo quando você não pensa que está servindo as pessoas, você está servindo a Deus. Qual é o princípio espiritual nessa frase? Quais os princípios espirituais que possamos tirar daqui? Lavar a louça, trabalhar, estudar, tudo pode ser adoração, irmão. Depende do que você faz. A motivação é mais importante que a ação. Deus pensa o coração, não só o resultado. A fidelidade visível tem recompensa visível, é verdade. Você trabalha diferente quando entende que é servo de Cristo, você faz isso? Fazer bem feito glorifica a Deus? Os erros comuns, quais são os erros que nós fazemos aqui? Vou explicar rapidamente aqui, irmão. Trabalhar só quando estão vendo, fazer o mínimo necessário, reclamar constantemente, depender de reconhecimento humano, separar a vida espiritual de vida diária, isso tudo é erro. Qual a prática? A prática para mim e para você, no trabalho. Seja íntegro, mesmo sem supervisão. Faça mais do que esperado. Não murmure na vida pessoal. Honre Deus na pequena coisa. Seja constante, não apenas emocional. Na fé. Viva o cristianismo fora da igreja. Transforme a rotina em adoração. Reflexão espiritual para a gente. Se ninguém te elogiar, você ainda faria o seu melhor? Se Deus é o seu verdadeiro chefe, sua forma de viver precisa refletir nisso. Então, meus irmãos e amados, vamos refletir nessas palavras que nós acabamos de ouvir aqui agora. Que Deus possa abençoar a mim e a você. Seja com Deus. Que Deus te abençoe abundantemente e até a próxima.